Olá, de volta mais uma semana, o programa Mais Vida para você, começando com a bênção e com a graça de Deus. E no programa de hoje, de maneira especial, nós vamos conversar um pouquinho sobre a Bíblia. É sobre a Bíblia. Mês de setembro é mês da Bíblia para a Igreja Católica. Esse com certeza que é um dos livros, ou é o livro mais traduzido em todo o mundo. Vamos estar conversando um pouquinho sobre algumas coisas, algumas curiosidades sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus. Então, que você que já é acostumado a estar assistindo o programa Mais Vida, que você possa ficar conosco, porque daqui a pouquinho a gente volta para conversar um pouquinho sobre o mês de setembro, mês da Bíblia, conversar um pouquinho sobre a Bíblia. Fique aí, daqui a pouquinho a gente volta. Esse mês, em honra à palavra, eu daria uma sugestão para você. Monte aí na sua casa um altarzinho e coloque lá a Bíblia aberta, toda enfeitada, bonita, no melhor lugar da sua casa, essa palavra aberta que ilumina o teu lar, ilumina a tua vida, ilumina a tua casa. E uma outra sugestão: tenha nesse mês da Bíblia, faça um propósito, né? Escolha um dos evangelhos, por exemplo, escolha um dos evangelhos e estabeleça como propósito para você fazer uma leitura ao menos de um dos livros da Bíblia neste mês de setembro. O livro, eu aconselho talvez, até por ser mais fácil a leitura, de uma linguagem mais fácil, escolha lá um evangelho, escolha aí Marcos, Mateus, Lucas ou João e faça uma leitura como propósito para esse mês da Bíblia. Então, mês de setembro, já habitualmente a Igreja Católica ela celebra aí esse mês da Bíblia, dando destaque a esta palavra. Primeiro, lembrar que a Bíblia é um conjunto de livros, do biblos, né, de biblioteca. A Bíblia é uma biblioteca. Você vai dizer assim, mas padre, uma biblioteca, a Bíblia? Biblioteca não é aquele lugar que tem muitos livros? Exatamente. Então a Bíblia é uma biblioteca. Por quê? Porque se você abrir a Bíblia ela é composta de diversos livros. Mais especificamente, ela tem a Bíblia Católica, daí no caso, tá? O padre está falando. Por quê? Porque tem diferença, viu? Tem diferença, depois o padre fala um pouquinho sobre essa diferença entre a Bíblia Católica e a Bíblia Evangélica, mas tem diferença. Mas por enquanto apenas dizer o seguinte: Bíblia é uma biblioteca. E se alguém te perguntar, mas biblioteca não é um lugar de muitos livros? É um lugar de muitos livros, e a Bíblia é justamente uma biblioteca porque ela é composta de muitos livros. Muitos livros. Mais especificamente, a Bíblia Católica, ela é composta de 46 livros no Antigo Testamento e ela é composta de 27 livros no Novo Testamento. 73 livros formam a Palavra de Deus, né? Nós temos aí 73 livros. Então, realmente é uma biblioteca a Bíblia, composta então de diversos livros, dividido em dois grandes conjuntos. Nós sabemos que a Bíblia é composta de Antigo Testamento, geralmente o pessoal abrevia lá com AT, e de Novo Testamento, NT, que na verdade é o que? É antes de Jesus e os livros que vão vir depois de Jesus. Então, dois grandes conjuntos, Novo Testamento, Antigo Testamento, é uma biblioteca, a Bíblia, composta aí de 73 livros. Livros à beça, hein? Não, para você que pensa que você tem só uma Bíblia, não, você não tem uma Bíblia, você tem uma biblioteca na sua mão, que você é convidado a entrar nesta biblioteca e aos poucos ir fazendo as leituras ou a leitura dos diversos livros que tem dentro dessa biblioteca. Bom, esses livros, eles contêm o quê? Eles são livros do que especificamente, padre? Primeiro, esses livros que compõem a Bíblia, eles são livros sagrados. É um dado interessante
lembrar disso. Por quê? Por que são livros sagrados? Porque eles contam, nesses livros, todos eles, vão contar a experiência que um povo tem com o seu Deus. Eles vão contar a forma como esse Deus, ele falou a este povo durante a sua história. Então, a Bíblia é um conjunto de livros que conta a história da relação entre Deus e um povo. E da aliança que Deus fez com esse povo, da relação que Deus tem com esse povo, como era a relação entre Deus e o povo. Se eu quiser saber como era essa relação entre Deus e o povo, eu preciso consultar os livros que compõem a Bíblia, porque esses livros vão justamente nos falar desta experiência bonita que foi a relação de Deus com o seu povo. Então, é importante que a gente tenha isso, né? Por isso, nós vamos dizer que são livros sagrados. Por quê? Porque são livros que contêm a palavra de Deus. Mas contém a palavra de Deus justamente sobre esse aspecto. Qual palavra de Deus que contém a Bíblia? A palavra de Deus que orienta o seu povo na vida aqui embaixo. Uma palavra de Deus que orienta a vida do seu povo a partir, atenção, hein? A partir dos costumes, das tradições, a partir das leis, a partir da região, a partir, enfim, da cultura na qual esse povo estava vivendo. Por isso que para compreender a Bíblia você tem que compreender ela como palavra de Deus, mas palavra de Deus que vai ser passada para os homens através, né, dessa manifestação de Deus que vai acontecer de diversas formas. Manifestação de Deus que não despreza as pessoas, que não despreza a natureza, que não despreza a história, a tradição, o costume de um povo. Deus nunca desprezou. Você vai dizer assim, padre, você está falando isso por quê? Estou falando isso porque, por exemplo, quando Deus sempre queria chegar ao povo para falar alguma coisa, do que Deus usava? Deus usava ou de pessoas, por exemplo, os profetas, Moisés, Abraão, Elias, Davi. Enfim, Deus foi usando. Deus sempre, quando falou, Ele falou através de alguém que falou, que comunicou aos outros, né, aos demais, aquilo que era a vontade do Senhor. Ou senão, Deus também falava através das manifestações dele, das epifanias dele, por assim dizer, através, por exemplo, da natureza, né? Quantas vezes Deus fala através dos fenômenos da natureza na palavra de Deus, se manifestando desta forma ao seu povo. Enfim, são muitas as formas que Deus escolheu para falar, para dar o seu recado. Então, por isso que a Bíblia é um livro sagrado, porque é o livro que nos conta o que, o como e o porquê Deus falou ao seu povo. E o que Deus falava, como Deus falava e por que Deus falava. É isso que você vai descobrir nesse conjunto de livros, de 73 livros, que é a Palavra de Deus. Essa experiência bonita entre Deus e um povo escolhido por Ele. Então, esse é o pano de fundo. Esse é o pano de fundo. Então, uma história de relação entre Deus e um povo, e nessa história de relação, Deus não despreza o jeito de ser, a linguagem, a cultura, as pessoas. Deus não despreza a natureza. Deus fala através de tudo isso para que o povo pudesse assim visualizar qual era a pretensão, qual era o desejo, qual era a vontade do Senhor. Por isso, então, um livro sagrado, um livro que nós vamos chamar de Palavra
de Deus. Legal, né? Nós vamos conversando sobre isso, viu? No mês de setembro vamos falar bastante sobre a Bíblia e você fica aí que daqui a pouquinho a gente volta e a gente volta para falar um pouquinho assim dos primeiros momentos, dos primeiros livros ali da palavra, ok? Fica aí, daqui a pouquinho a gente volta. Isso, de volta ao programa Mais Vida para você, conversando sobre a palavra, porque mês da Bíblia, mês da palavra, a gente vai conversando um pouquinho sobre a Bíblia e vamos fazer isso durante todos os programas aqui do mês de setembro no programa Mais Vida para você, para que a gente possa então ir refletindo um pouquinho sobre isso. E o padre falava no bloco anterior, falava justamente disso, né? Falava da palavra de Deus como sagrada, porque se trata de estar trazendo, de trazer aquilo que é a vontade do Senhor para o seu povo. Estes 73 livros chamado de Bíblia. Bom, primeiro saber que a Bíblia não foi escrita numa língua só, né? E nem em português. Tá? É bom saber isso porque a vontade de Deus, ela tinha que, de certa forma, a vontade de Deus, ela vai ser conhecida, ela vai ser vista, ela vai ser entendida, ela vai ser transcrita, ela vai ser colocada no papel. E aí, é claro, para eu colocar a palavra de Deus num papel, eu não vou colocar o Espírito no papel, eu vou colocar esse Espírito em forma de palavra. E aí, é claro, quando eu falo em palavra, eu falo do quê? Eu falo de uma língua, ou melhor, não só de uma. Eu falo de mais de uma língua. Vamos lá, então? Então, se te perguntarem um dia, ou se você nunca se perguntou, né, sobre em que língua foi escrita a Bíblia. Bom, primeiro, a Bíblia, a primeira língua é mais antiga, é chamado aramaico, né? Uma das primeiras línguas, alguns pequenos conteúdos, algumas pequenas partes da Bíblia em aramaico. Depois, isso lá no Antigo Testamento. Depois, grande parte do Antigo Testamento, a maioria com certeza esmagadora, vai ser em hebraico, que era a língua dos judeus. Por que hebraico? Porque vem de hebreus. E hebreus, né, os judeus eram vistos e entendidos como hebreus. Então nós temos hebreus, que são os mesmos judeus, e aí hebraico vem aí de hebreus. E aí a primeira grande língua, né, é o aramaico, mas depois a segunda grande língua, que é a maioria do Antigo Testamento, escrito aí em hebraico. Por isso, estudar Bíblia requer daqueles que estudam a Bíblia, requer um pequeno conhecimento. Isso a gente fala, claro, quando a gente estuda a Bíblia em nível científico, estuda a Bíblia não apenas como livro de fé, né, mas estuda a Bíblia como ciência. E aqui também o padre faz um comentário, porque é diferente quando você pega a Bíblia como livro, apenas como livro de fé. Isso é uma coisa. Agora, quando você pega a Bíblia como livro de estudo, uma coisa que você vai precisar ao pegar a Bíblia como livro de estudo é o quê? É você ter um pequeno, né, ou um pequeno conhecimento sobre a língua na qual ela foi escrita. Por quê? Porque a língua ela é um instrumental importantíssimo para você fazer um estudo sério sobre a palavra. Então, a palavra de Deus, ela vai ser, na sua ampla maioria, ela vai ser escrita em hebraico. Então, segunda língua. Então, primeiro aramaico, segundo hebraico, e partes do Antigo Testamento e todo o Novo Testamento vai ser escrito em quê? Vai ser escrito em grego, uma terceira língua. Então, quais são as línguas originais da Bíblia? Todos os livros da Bíblia, os 73, eles vão ser escritos ou em aramaico, né, bem pouco, maioria em hebraico, depois uma outra minoria em grego do Antigo Testamento e o Novo Testamento, todinho ele escrito em grego. Então nós temos aí 3 línguas que é preciso saber, 2 pelo menos. Aramaico, nem tanto porque é muito pequena parte, mas hebraico e grego fundamental aí para fazer um verdadeiro estudo da palavra. Depois que a Bíblia foi fechada, por assim dizer, né? Aí ela começou depois a ser traduzida, muito depois ela começa a ser traduzida. E a primeira tradução que ela vai ter
é para o latim. Com São Jerônimo, daí se faz a tradução da Bíblia para o latim. E depois do latim, a próxima língua, já que na Idade Moderna, né, início da Idade Moderna, nós vamos ter a tradução dela para o alemão e daí para as demais línguas, inglês, espanhol, português. Então, a Bíblia como está para nós é uma tradução, né? Uma tradução destas outras línguas nas quais a Bíblia já havia sido traduzida. Então, olha, para você ver que se nós falarmos então em que língua foi escrita? Em 3. E depois segue as demais traduções. A primeira grande tradução, latim, depois alemão, aí vem as outras línguas subsequentes, que é aquelas que nós vamos encontrar a Bíblia traduzida. E é importante sabermos disso. Bom, depois é importante sabermos também em qual lugar, em que região que a Bíblia foi escrita. Isso é importante saber. A Bíblia foi escrita numa região que é a região de Israel. Que fica ali, justamente vizinho ali do mar Mediterrâneo. Fica entre ali o Egito embaixo, depois em cima a Grécia, depois Itália, né? Depois na época o Império Babilônico ficava do outro lado. Enfim, fica ali em Israel, que fica ali pertinho do mar Mediterrâneo. É ali que vai se desenvolver a grande maioria da trama e dos livros da palavra de Deus, situada então em Israel, que é onde o povo de Deus vivia. É importante saber o lugar, porque sabendo o lugar, a gente vai saber um pouco da cultura, a gente vai saber um pouco dos costumes, das tradições, enfim, a gente vai saber um pouco das leis, e isso é importante. Então, Israel, né, Egito, aquela região ali, a Grécia, né, é a região ali onde nós vamos ter a presença dos israelitas e aonde a Bíblia vai ser desenvolvida, onde a Bíblia vai ser escrita. Isso é importante a gente ter presente, né? Bom, se nós pegarmos a Bíblia, então, quando nós abrimos a Bíblia, nós vamos encontrar um primeiro conjunto de livros, os primeiros 5 livros da Bíblia. Sabe como chama os primeiros 5 livros da Bíblia? Nós vamos chamá-los de Pentateuco. Para os brasileiros é fácil entender o que é Pentateuco. É só lembrar que o Brasil é pentacampeão brasileiro de futebol, ou seja, 5 vezes. Pentateuco, primeiros 5 livros da Bíblia. Estou falando do Brasil, o pessoal lembrar, né? Porque a gente não sabe de novo quando a gente vai ser campeão, se é que vai ser hexa, né? Eu acho que isso vai demorar. Pela seleção que nós temos aí, do jeito que as coisas andam, vai demorar a ser hexa, vamos ficar no penta por bastante tempo, né? Então, brincadeiras à parte, mas, enfim, né, as coisas não andam bem para o futebol, não só para o futebol, mas não andam bem para muitas coisas no nosso país, com certeza, né? Mas, enfim, só para lembrar que, então, os primeiros 5 livros da Bíblia, nós chamamos eles de Pentateuco, são os 5 primeiros. Vamos lá? Nós vamos lembrar de livros como Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Esses são os 5 primeiros livros da Bíblia Católica. E você quer saber mais? Esses 5 primeiros livros da Bíblia Católica também é da Bíblia dos evangélicos, igualzinho. Mas uma coisa mais curiosa ainda, esses 5 primeiros livros da nossa Bíblia são também iguaizinhos os 5 primeiros livros da Torá dos judeus. Já ouviu falar em Torá? Torá é o livro sagrado dos judeus. E os 5 primeiros livros, né, da Bíblia Católica, da Bíblia Evangélica, também são os 5 primeiros livros, vamos assim, entre aspas, da Bíblia dos judeus, da Torá. Esses 5 primeiros livros da Bíblia, o que eles têm? Qual é o conteúdo desses 5 primeiros livros da Bíblia? Seja a Bíblia católica, seja a evangélica, seja da Torá dos judeus. Bom,
esses 5 primeiros livros, nós vamos começar lá com o Gênesis, né? A palavra Gênesis significa origem, o livro da origem. E se você dissesse assim, ó, em vez de você dizer, o livro do Gênesis, você dissesse, o livro das origens, seria a mesma coisa, sinônimo. Então, o Gênesis é o livro da origem. Bom, mas origem do quê? É muito simples entender. Se você abrir o capítulo 1 do livro do Gênesis, capítulo 2, vai contar o que ali? Vai contar, por exemplo, né, de que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E Deus viu que era bom e Deus criou. Primeiro Deus criou, depois Deus viu que tudo era bom, depois Deus criou o homem, enfim, vai falar da maneira como Deus foi criando, como Deus criou o céu, como Deus criou a terra, como Deus criou os pássaros, como Deus criou o universo, como Deus criou, por fim, a última obra da criação, como Deus criou o homem. Por isso, né, o livro do Gênesis, o livro da origem, ele conta a criação do mundo, das coisas que tem no mundo, a criação do homem, mas não só essa criação. O livro do Gênesis também, ele conta a origem de como começou o povo de Israel. Está lá no capítulo 12. Se você abrir o capítulo 12 do Gênesis, o que ele começa a contar lá para nós? Ele começa a contar para nós sobre a origem do povo de Israel. Como é que começa contando isso? Diz assim que um dia Deus apareceu para Abraão e disse para Abraão, Abraão, pega tuas coisas, pega tudo que você tem, né, pega a tua mulher e sai desta terra, de Ur da Caldeia, lá dos caldeus, e vai para uma terra prometida que eu vou te dar. Uma terra que corre leite e mel. E Abraão, um homem de fé, confiou em Deus, pegou as suas coisas, pegou a sua mulher e pôs-se a caminho em busca da terra prometida. E aí começou a origem, a história, né? A origem da história do povo de Deus. Então, o livro do Gênesis vai contar para a gente, então, momentos de duas criações. A primeira criação do mundo e do universo, né? Do homem e de tudo. E depois, a origem, o início da história do povo de Israel. Então, por isso, o livro das origens. Legal, né? Depois conta, né, de toda a história de como foi, né, essa caminhada de Abraão em busca da terra prometida, do que aconteceu pelo caminho, do povo que cai, do povo que vira escravo, depois do povo que recomeça de novo através de Moisés, até chegar em Josué e entrar na terra prometida. Uma história bonita, né? Essa história da origem, da relação entre Deus e o povo de Israel. Por isso, o livro das origens. Legal, né? Então a gente vai falar bastante nesse mês de setembro sobre a palavra, sobre a Bíblia, sobre as curiosidades. É claro que é pouco aquilo que dá para a gente falar, mas algumas coisinhas dá para a gente certamente ir olhando, né, vendo algumas curiosidades para a gente saber sobre a palavra nesse mês de setembro, que é o mês da Bíblia. A gente vai continuar sempre, com certeza, no programa que vem, vamos continuar justamente falando da palavra. Muito bem, fica aí, daqui a pouquinho o padre volta para dar a bênção para você que está aí curtindo o programa Mais Vida. Fica aí, daqui a pouquinho a gente volta. Isso, de volta ao programa Mais Vida, e de volta para dizer a você que você possa ser abençoado pelo Senhor na sua vida, abençoado pela palavra. E não esqueça a sugestão que eu dei. Mês de setembro, mês da Bíblia, abre lá a Bíblia na tua casa, faz um altarzinho na sala, lugar bonito, né, com flores, com vela, deixa a palavra de Deus abençoar a tua casa neste mês de setembro. Muito bem, fiquem com Deus, não esqueçam, não é você que vive, é Deus que vive em você.